A escola Dorival Dan teve seu início na década de 60. Então, nós temos um registro aqui de 1961, onde ela foi vinculada anteriormente à escola Leovigildo, depois passou-se para o Luigino Burigoto, que antigamente era a escola da Vila Labaque, e por último na escola Deovaldo, que era uma escola estadual. A partir de 91 a escola passou a funcionar integralmente, que recebeu um nome, né, que é o patrocínio professor Dorivaldo Dan, que foi inspetor dessa escola quando ela era municipal. Quando ela ficava no Deovaldo e antes de se ter chamada Dorivaldo Dan, também passou-se, ela chamava EE do bairro Santa Rosa, que é em homenagem às famílias que doaram a escola, o terreno para a construção da escola. Em 1961, 1967, nós temos alguns alunos que hoje são nossos funcionários. Exemplo disso, a Benedita Clara Gachet, que é a mais antiga funcionária que a gente tem aqui e que foi aluna dessa escola. Fátima Santa Rosa, que estudou aqui em 1970, né? O João Luiz Santa Rosa, que é pai de aluno. Depois nós temos, o bairro Santa Rosa, a Ana Maria Bertalho, foi a nossa aluna, e há 10 anos ela é nossa funcionária aqui também, tá? Bom, a escola, de lá para cá, ela cresceu bastante, né? Ela tinha, em média, nessa época aqui, de 61 até 79, em torno de 50, 30 alunos. Hoje nós temos em torno de 720 alunos matriculados do primeiro ano do ensino fundamental 1 até o ensino médio, tá? A gente tem ao todo 23 salas, e onde atende mais de 14 bairros rurais, que é da estrada de Cosmópolis, da Contato, até o bairro Nova Limeira, antes do Trevo lá. Então, aquela região próxima à parada, ao pedágio, que aqui por dentro os alunos vêm para cá. Tá? E essa escola aqui, que era em frente da minha casa, ela tem uma história também, que todos têm uma história, né? Tudo. Por simples que seja, tem uma história. Que deve então, ser contada. essa escola funcionava antigamente, só que a data eu não sei muito bem. Ela funcionava no bairro Corre Bonito, né? Não muito longe daqui, mas para a criança ir para a escola era longe. E então, de lá tinha 2 escolas nesse lugar. Então, a dona Madalena de Faria Souza, professora, ela, com o pai dela, que já era um diretor de escola aposentado, e ajudava muito a Madalena, ele com as autoridades competentes, né? Então, eles conseguiram trazer uma das escolas para cá, para o bairro do Pinhal. Então, foi uma alegria, assim, sem medida, né? Já tinha muitas crianças. Muita criança, mais moradores do bairro, com bastante filhos, né? Então, o que aconteceu? Agora entra uma outra personagem, que é o meu sogro, Arthur João Ivers. Ele já morava há tempo aqui, e ele tinha uma máquina de arroz, um cômodo bem amplo, de máquina de arroz, mas já desativada. Então foi solicitado para ele se ele cederia esse cômodo para adaptação de uma escola, né? Então ele tinha filhos também, mais do que depressa, né? Então foi feito assim, ele adaptou, todo mundo ajudou, a escola também da cidade, né, os dirigentes. Então ele fez uma cerca em volta, fez um portãozinho, e daí já vieram as carteiras, as mesas, né? Então foi
Não me lembro, mas parece que eu me empolgo com a empolgação deles. Sim. Porque eu já passei também alegrias assim, né? Uhum. Então foi essa história, e a dona Madalena continuou, né? Mas depois também ela se aposentou, vieram outras professoras, e uma dessas outras sou eu fiquei até o fim, né? Fim da minha aposentadoria. Né? Então foi essa história, chamava Escola Mista Estadual Mista, era comprido o nome, do Córrego Bonito. E então foi solicitado, a família Santa Rosa, que era assim ampla, né, bastante, né? Eles doaram dois alqueires de terreno para construir a escola, o salão social, o ambulatório, não sei se tinha esse tempo, mas toda aquela estrutura do centro rural foi construída. Antes da construção do centro rural mesmo, que vinha da parte do governo, né? A prefeitura municipal, ela construiu 2 salas grandes, bem na frente, onde tem onde hasteia a bandeira. Sim. Então, 2 salas enormes, grandes, e foi uma festa muito bonita de inauguração. Inclusive, esteve presente nessa inauguração o Dorival Dudão, professor, que era delegado. Ele esteve, tem fotografia, tudo. Ele esteve nessa festa de inauguração dessas 2 salas, né, construídas pelo prefeito. Então foi outra cerimônia bonita, tocante, que nós saímos da escolinha velha, né? Veio um inspetor de aluno também aqui, da escolinha velha. Foi feita uma cerimônia aqui, um agradecimento ao casal, que foi a dona Ilíria, que era a esposa do seu Arthur, né? Veio, a dona Madalena veio também, e a gente fez uma homenagem para elas, tudo. Então tem uma foto, o Lázaro Duarte do Pátio, fechando a escola. Foi um momento assim, sabe, eu arrepio quando eu falo. Foi um momento assim muito comovente, né? E daí então uma caminhonete que a gente tinha, acho que é a Filil, uma grande, as crianças todas em cima, Vermelha. de uniforme. A caminhonete era vermelha? É? A caminhonete era vermelha? Vermelha e meio Branca. Eu tenho até hoje para citar. E eles subiram todos a caminhonete, com bandeirinha, e subimos daqui lá, na outra escola. Eu lembro que a caminhonete foi afastando, né? Aquela parede branca, aquelas letras azuis, né? Com o nome da escola, assim e tal. E a gente era pequenininho, né? Todo apertadinho dentro da caminhonete, né? A gente tinha umas 15 pessoas em cima, né? E de lá nós viemos aqui até o centro rural, né? E aqui, quando toda a construção aqui da escola, conforme já comentamos aqui, a gente acompanhou a construção aqui, né? Porque era caminho nosso, né? O pessoal aqui do Santa Rosa, aqui, eles vinham até aqui e seguiam para a casa deles, né? E no meu caso, eu continuava pela estrada, né? A gente viu aqui desde quando começou a máquina, assim, arrancar os pés de laranja, depois a terraplanagem, a construção da escola, a gente acompanhou isso. A gente estudava lá e acompanhou todo esse começo aqui, né? E a senhora é filha de quem? Do Antônio Santa Rosa. Dona Maria? Do Antônio Santa Rosa. Olivinho Santa Rosa. E do José Santa Rosa. E o que é que os irmãos Santa Rosa têm a ver com essa escola Dorival Dudão? A família Santa Rosa doou essa parte, né, da escola para o campo. Foi feita uma doação para o Estado. E a outra parte de lá foi vendida também a um preço muito, muito baixo, mas foi assim, comercializada a parte de lá, né? Do salão. Do salão, do clube, aquela parte Do clube ali, metade aqui foi vendido, né? E a metade foi doada, né? Porque é 2 alqueires, entendeu? 2 alqueires. Então foi vendido um e foi doado um alqueire, né?
Então aqui, para nós, foi a melhor coisa. É que nem meu pai fala, Ponto de encontro. que eles doaram por causa que eles falaram que como todos eles tinham filho para estudar, e a escola lá estava se tornando pequena. Então precisava fazer uma escola maior, né? Então eles falaram que eles fizeram de coração, né? Essa doação, para servir todo o povo, né? Todo o povo. A senhora foi alfabetizada pela Dona Odete? Isso. Eu comecei lá, fiz lá na escolinha da casa dela lá. Conta um pouco. Então lá a gente ia e eu lembro que era só a Dona Odete que dava aula lá, porque era até o 3º ano só. Aí ela que dava aula e a gente ia sair de casa, tinha o trio que ia pro meio do pomar, saía e era gostoso. E lá não tinha assim, a gente que levava o lanche da gente. Aí chegava na hora lá do lanche, aí os meninos tinham o lado deles e as meninas tinham o lado delas. Só que o banheiro era um só, mas a gente dividia. E daí a gente trocava lanche. Uma dava um pedaço para outra, outra dava para outra. Era tão gostoso. E tinha um lugarzinho que a gente, todo mundo pendurava sua sacolinha de lanche. No alto? Isso, era no alto, mas era um lugarzinho que tinha lá para pendurar o lanche lá. Cada um depois Fora da era escola. fora da escola. Mas era gostoso. E daí o que aconteceu? A vaca escapou, foi lá e Isso é na época tomou o boa, lanche né? das crianças antes. E como se resolveu isso? A Dona Odete foi pra casa dela, serviu todo mundo, como sempre, aquele coração de mãe dela, né? No sábado a gente tinha aula de sábado naquela época, né? Era de segunda a sábado, só domingo que não. E aí eu tinha um sábado que era fazer desenho, outro sábado era brincar, fazia de roda, peteca, poesia, era assim, até a hora do recreio. Depois do recreio era brincar. Então a gente gostava do sábado porque era ou fazer desenho ou brincar. Porque a gente entrava com 7 anos, com 10, já estava saindo, era criança ainda, né? Muito pequena. Então era gostoso aquela época. Saía cedinho de casa, né? Então, criança de 7 anos andando para a estrada, né? Quantos que andava sozinho? Que ia catando coleguinha assim, né? Nas estradas e vinha vindo, né? Quando chegava lá tinha um bando, mas gente saía sozinha, né? Eu mesmo vinha com o Chiquinho e a gente ia, que nem eu falei para ele, eu vinha na escola com 7 meninos, só eu de menino. E a gente vinha chutando terra, vinha chupando laranja de pocã, sabe? Né? E brincando para a estrada. Não tinha aquele perigo, não tinha nada, né? Não tinha pensamento ruim, não tinha nada. E a Magna me fez lembrar de um córrego que existia, né? Então o aluno subia porque a estrada era um espigão, na parte mais alta do terreno, né? Assim como o centro rural tem uma área bem alta, né? Então, às vezes, o aluno saía da casa dele, chegava na estrada, não via ninguém, ele já vinha para a escola, né? Então, ele pegava um galinho, quebrava um galinho e jogava na entrada lá, né? Então, quando a gente passava lá, via o galho, eu sabia que aquele aluno tinha passado. E também, quanto também lavar o chinelo na poça d'água, né? Porque, que nem eu falei, você vinha de chinelo, espirrando aquele barro na perna, com um saco plástico aqui. Então, daí quando você ia chegando perto da escola, tinha aquela poça d'água, você ia lavar o chinelo, né? Lavar o coisa. Então, isso era divertimento, né? Era gostoso até, né? Mas essas coisas marcam a vida da gente. Nós temos 3º e 4º aqui e o 1º e 2º lá. Acho que o 3º começamos lá. Começamos lá e terminamos aqui. E o 4º foi aqui, né? O 4º e 5º. A mudança assim, foi muito boa. A escola lá, como eu falei, era boa, deixou saudade, mas aqui não foi melhor ainda, né? A gente tinha a sala mais ampla, né? Mais fácil a locomoção para todos. Tínhamos professores bons. Né? Tinha merenda. Não tinha trazer o lanche. Aqui daí já tinha merenda também, né? Tinha leite de manhã, então era... Não era todo dia, tinha uma sopa, por exemplo. Não era todo dia, né? Era 2 vezes por semana. Mas já né? ajudava, né? Mas no E córrego no dia que bonito, não tinha sopa, daí era o leite, né? Bom, no
dia 3 de novembro, eu subi aqui até a escola para saber qual a documentação que eu precisava para fazer a matrícula da minha filha. Aí a pessoa que me atendeu disse que não iria ter mais o primeiro ano. Fiquei assim, sem palavras, sem entender nada. Então eu pedi para ela um contato de alguém da diretoria de ensino, para eu estar conversando com a pessoa responsável por isso. Então a pessoa me passou o contato, e aí eu liguei lá, a pessoa me atendeu, eu comecei a conversa e a ligação caiu. Tentei por umas 3 vezes conversar por via telefone, mas como eu não conseguia, eu peguei e fui até a diretoria de ensino para conversar com a pessoa que era responsável por esse assunto. Chegando lá, a pessoa que me atendeu falou que realmente não ia existir mesmo o primeiro ano aqui na escola Dorival Dudan, e por conta da quantidade de crianças, que o mínimo para abrir uma sala seria 15 e a gente teria 7 para ser matriculado na escola. Só que o mais interessante é que eu que moro aqui próximo da escola, 700 metros da escola, a minha filha estaria matriculada no Martim Lutero. E mais algumas outras crianças também. Quando eu recebi a notícia que não teria mais o primeiro ano aqui na escola Dorival Dudan, eu fiquei desesperada. Fiquei pensando, como é que essas crianças vão estudar, para onde é que eles vão? Depois da conversa na diretoria de ensino, eu comecei a procurar os pais das crianças que seriam matriculadas aqui, para tentar resolver e achar uma solução para o problema que a gente tinha. Então eu conversei com os pais, com alguns vereadores que também prontamente nos atenderam e marcamos reuniões para buscar a solução para isso. Então a primeira reunião foi com os vereadores da Comissão de Educação, depois nós marcamos uma outra reunião com o secretário de Educação, a Comissão de Educação mais o secretário de Educação, aí apontamos uma possível solução, que seria a colocação das crianças aqui na escola MEF Marli Cristina Diber. Ele nos ouviu com muita atenção, com muito cuidado. Durante a reunião que nós tivemos com o secretário de Educação, eu cheguei a comentar com ele que triste que estava sendo essa situação para mim, porque se você voltar no tempo atrás, o pessoal andava longas distâncias para poder estudar, fazer até a 4ª série, lá na escola mista do Córrego Bonito. Então eles tinham que caminhar até lá. Então esse espaço foi trazido para cá para melhorar a questão de educação, de cultura da comunidade. E então eu fui atrás para que isso não saísse daqui, desse espaço onde meus avós fizeram a doação desse terreno, para ter o estudo, o lazer. Então, se eles não fizessem isso, nós não teríamos esse espaço, e minha filha, no caso que é a bisneta deles, não teria esse espaço para estudo. Não só ela, mas a comunidade toda. Mais pessoas precisam desse espaço aqui. Um tempo atrás, eram os meus avós, o meu pai, os meus tios, primos, que fizeram uso desse espaço que eles fizeram a doação. Hoje são os descendentes, os bisnetos, os netos, que fazem uso desse espaço para educação, lazer, cultura, as festas que acontecem. Então, seria muito dolorido não ter mais a educação aqui. E aí, uma outra reunião foi marcada na Câmara Municipal. Aí, lá nós tivemos a notícia da boca do secretário de Educação que as crianças ficariam na escola Marli Cristina. E aí começaram-se os preparativos para receber as crianças aqui no bairro mesmo, só que agora na MEF Marli Cristina Diber e não mais na escola Dorival Dudan. Eu quero agradecer a gestão do Centro Rural, essa gestão do Centro Rural aqui, por eles terem cedido um espaço para estar acolhendo as crianças. Se não fosse eles terem cedido esse espaço para acolher as crianças, talvez elas teriam que seguir para um lugar mais distante, muito mais distante, e o deslocamento seria muito complicado, por questões de estrada, questões de idade das crianças. Então agradecer a gestão de agora,
pelo acolhimento que eles tiveram com a gente da comunidade. Então, meu muito obrigado a eles.